Olá a todos, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje vamos falar sobre a devoção ao preciosíssimo sangue de Jesus, que é uma devoção que podemos cultivar, sobretudo no mês de julho. Porquê? Esse é mais difícil porque, assim como a do coração de Jesus, eu penso que toda a gente sabe que está ligada ao mês de junho, porque a festa do Sagrado Coração cai nesse mês. A do preciosíssimo sangue, a verdade é que já há muito tempo que não se fala muito dessa devoção, que tinha uma relação também com o dia 1 de julho, que era o dia que se celebrava o preciosíssimo sangue. Em qualquer caso, o Papa São João Paulo II, no Ângelus de 1 de julho de 2001, recordava esta devoção, pega na tradição de ligarmos ao mês de julho e evoca uma carta apostólica que nós vamos seguir do Papa São João XXIII, que se chama Inde a primis, desde o princípio, desde os primeiros dias, enfim, e que faz referência à devoção ao preciosíssimo sangue. Eu vou ler as palavras do Papa João Paulo II, que por sua vez remetem para a tal carta apostólica de São João XXIII e que nos centram no tema. Inicia-se hoje o mês de julho, que a tradição popular dedica à contemplação do preciosíssimo sangue de Cristo, imperscrutável mistério de amor e de misericórdia. Na liturgia de hoje, o apóstolo Paulo afirma na carta aos Gálatas que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. E continua São João Paulo II, esta liberdade tem um preço alto, é a vida, o sangue do Redentor. Sim, o sangue de Cristo é o preço que Deus pagou para libertar a humanidade da escravidão do pecado e da morte. O sangue de Cristo é a prova evidente do amor do Pai Celeste por todos os homens, sem excluir nenhum. Tudo isto foi muito bem realçado por São João XXIII, devoto do sangue do Senhor desde a infância, quando em família ouvia falar dele nas ladainhas especiais. Quando foi eleito Papa, cá está o que dizia antes, escreveu uma carta apostólica para promover o seu culto. Uma carta com a data de 30 de junho de 1959, convidando os fiéis a meditar acerca do valor infinito daquele sangue, do qual uma só gota pode salvar do pecado todo o mundo. Estas últimas palavras são do hino eucarístico atribuído a São Tomás de Aquino, que se chama o Adoro te devote, do qual uma só gota pode salvar do pecado todo o mundo. Portanto, aquelas palavras do Papa São João Paulo II, que acabámos de escutar, podem convidar-nos, sugerem-nos a leitura da carta de São João XXIII, da carta apostólica de São João XXIII, que aliás é muito bonita e que faremos alguma referência. Eu devo adiantar que eu próprio só tardiamente conheci esta devoção e posso também adiantar, a título assim pessoal, comprovar que me ajuda pessoalmente na celebração da missa, em concreto na consagração do sangue. E traz-nos à memória, de uma forma gráfica, o excesso do amor de Jesus, do sangue derramado até à última gota por amor de nós. E tal como a devoção ao Sagrado Coração de Jesus, é uma devoção que nos centra na humanidade santíssima de Nosso Senhor, é mais um caminho para ir ao encontro de Jesus. Claro, as referências bíblicas são numerosas, nós poderíamos lembrar-nos daquelas que fazem referência ao sangue do Cordeiro Pascal, o sangue com o qual foi besuntada as portas e que tinham um efeito, digamos, libertador, né? O anjo que ia matando todos os primogênitos do Egito parava, segundo a linguagem bíblica, diante de cada porta que estava, digamos, manchada com esse sangue do Cordeiro Pascal. Isto é interessante porque evoca o efeito protetor desse sangue. São João Crisóstomo chega a dizer que esse sangue, o sangue do Cordeiro Pascal, que aconteceu na primeira Páscoa, propriamente dita, a noite da saída, em que se preparava a saída do Egito, só tem esse efeito, podíamos dizer quase milagroso, de poupar os primogênitos dos israelitas, pela referência ao futuro sangue de Cristo. Essa é a interpretação dele.
Há muitas referências, se estivermos um bocadinho atentos, eu convidava os leitores do Novo Testamento às vezes a dar importância às muitas vezes em que se fala do sangue de Cristo, não só no Evangelho, mas sobretudo nas cartas de São Paulo e nas cartas apostólicas. Por exemplo, a carta aos Hebreus diz o seguinte: com efeito, se o sangue dos carneiros e dos touros e a cinza de uma novilha, aspergindo os impuros, os santificam e lhes dão a pureza da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência das obras de morte para servir ao Deus vivo. Este é outro dos grandes efeitos que podemos esperar desta devoção ao sangue de Cristo, que é este efeito purificador. Não sei se estão lembrados de umas palavras de Bento XVI que não referentes à carta aos Hebreus, mas ao Apocalipse, onde se fala dos santos que tinham lavado as suas vestes no sangue do Cordeiro e que estavam brancas como a luz. E o Papa Bento XVI perguntava, já desde pequenino eu me questionava isto, como é que o sangue pode limpar, não é? Pelo contrário, mancha, não é? E a resposta é que é o sangue do Cordeiro, é o amor de Cristo crucificado, e é este amor que torna brancas as nossas vestes sujas. Portanto, em certo sentido, o sangue de Cristo evoca o seu efeito purificador da sua redenção derramada sobre nós. Claro que dentro das citações bíblicas está a lindíssima passagem do Evangelho de São João, quando diz que quando o soldado trespassa o lado do Senhor, brota sangue e água. Muito havia a dizer sobre isso. Há um autor, um biblista americano, que explica de uma forma muito sugestiva que no templo de Jerusalém, ofereciam-se imensos sacrifícios, portanto derramava-se imenso sangue, e esse sangue tinha que ir para algum lado, né? E que para isso havia um riozinho que passava por lá, e o sangue e a água confluíam para afastar do templo depois toda uma parte do sangue derramado. E, em certo sentido, segundo esse biblista, quando o São João diz, ainda por cima insistindo, não é? Eu dou testemunho que vi sair sangue e água, quando não diz nada disto a propósito dos outros milagres de Nosso Senhor, ele diz isto é verdadeiramente importante para o apóstolo, talvez porque evoque as palavras de Jesus quando explicava que ele é o verdadeiro templo. Destruí este templo e eu ressuscitarei em 3 dias. Ele é o novo templo, é o verdadeiro templo de Deus, do qual também brota sangue e água. Enfim, seja qual for a interpretação, se é ou não correta, não tenho certeza, mas o facto é que esse sangue que brota do lado de Cristo com a água, fala-nos sempre de um sangue derramado até à última gota, até ao extremo, não é? Fala-nos do excesso de amor. Portanto, assim, resumidamente, a devoção ao Santíssimo, ao Preciosíssimo Sangue de Jesus, fala-nos de purificação, fala-nos de proteção, em certo sentido, o sangue de Cristo, quando bebemos o sangue de Cristo, enfim, na Eucaristia, temos que pensar que o Senhor nos protege. Aliás, uma maneira prática de viver esta devoção é repetir as palavras do sacerdote antes de beber o sangue de Cristo. O sangue de Cristo me proteja para a vida eterna. Sanguis Christi custodiat me in vitam aeternam. É uma proteção, né? Qualquer pessoa pode rezar para dentro essa oração e pedir a Nosso Senhor que o corpo e sangue que vamos receber na Eucaristia nos proteja, né? Nos proteja para a vida eterna. O sangue de Cristo também fala de um sacrifício real, né? Não é uma teoria, né? O Nosso Senhor deu-se, né? Até ao fim, humanamente. O sangue também evoca a vida. Os antigos entendiam que podia estar ligado à alma, enfim, seja como entendessem bem isso, digamos, é a chave da vida, em certo sentido, não é? Portanto, também o participar no sangue de Cristo nos lembra que participamos da sua vida, é uma maneira de participar da sua vida, o seu sangue também passa a correr por nós quando o recebemos na Eucaristia. Lembra-nos o excesso de amor do Senhor. Então, tudo isto eu penso que é motivo suficiente para aumentarmos a nossa devoção ao preciosíssimo sangue. Eu remeto para a carta de São João 23, é muito bonita e lê-se muito bem.
Assim como coisas práticas, como sugestões práticas para cultivar esta devoção, eu sugeria vivermos cada vez melhor o momento da consagração durante a missa, sobretudo as palavras referidas ao sangue de Cristo. Como já disse, podemos cultivar essa união espiritual ao sacerdote quando comunga o sangue de Cristo. Para nós sacerdotes, o mês de julho é um apelo a prestarmos uma redobrada atenção a esses momentos da missa. Durante o mês de julho também sugeria que rezássemos a ladainha ao preciosíssimo sangue de Cristo. Há uma ladainha dedicada ao sangue de Cristo, como ouvíamos nas palavras de São João Paulo II, com que iniciei esta sessão. Podemos pedir com verdadeira fé a proteção do sangue de Jesus, aspergindo espiritualmente com esse sangue a nossa vida, a Igreja, o mundo. Uma só gota pode salvar do pecado todo o mundo, não nos esqueçamos disso, né? Por curiosidade, encontrei um site que sugere também que se recorra à intercessão de São Longino, supostamente o centurião que perfurou o lado do Senhor. Conta-se, enfim, isto não sei qual é a veracidade, mas conta-se, né, uma história piedosa, que São Longino, quase cego, foi curado quando um pouco do sangue e da água que saiu de Jesus caiu nos seus olhos, e posteriormente terá sido morto pela fé. Seja ou não verdade, São Longino, como sabem, tem uma estátua gigante no Vaticano, na Basílica Vaticana, portanto há uma devoção a esse santo e acredita-se que foi santificado, seja ou não, tenha ou não tido lugar este episódio. E nesse mesmo site que eu encontrei sobre a devoção ao preciosíssimo sangue de Cristo, sugeria-se, como modo de recordar essa devoção no mês de julho, que se coloque no lar um vaso de flores vermelhas em honra do sangue de Jesus e em memória do mesmo. É um gesto piedoso, bonito, eu devo ser sincero, eu nunca fiz isso, mas reconheço que pode ser muito útil para recordar o vermelho do sangue de Jesus.